Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 31. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim o texto: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo,
que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Amém. Meus irmãos, quero ler junto com vocês agora o versículo 26, e eu gostaria que todos me acompanhassem nessa leitura. Versículo 26. Vamos ler? Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. E eu quero suplicar pela minha vida, quero suplicar pela vida dos meus irmãos que aqui estão, para que o Espírito Santo, que falou ao meu coração, possa falar também ao coração deles. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos para anunciar as verdades de Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho Salvador. Eu oro a Deus para que o Senhor nos conceda nessa noite transformação. E pela transformação, o Senhor também a cada dia nos aperfeiçoe e nos torne mais parecidos com Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, temos um texto extenso, mas que conta uma das histórias em termos de valores absolutos mais impressionantes da Bíblia. Por quê? Porque nós entendemos que aqui acontecem algumas coisas interessantes que são secundárias, mas que nós temos que prestar atenção porque envolvem o verdadeiro problema. Existem aqui situações nas quais nós vemos a Bíblia afirmando duas coisas que parecem totalmente distintas. Primeira delas, versículo 1: quem ungiu o rei Saul sobre Israel foi Samuel, mas Samuel agiu de acordo com o mando direto do Senhor. O versículo 15, ou melhor, o versículo 1 do capítulo 15 nos diz que Samuel disse: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. E o versículo que nós relemos aqui é um versículo que afirma que o Senhor o rejeitou. Então a primeira coisa que nos salta aos olhos com a leitura é como Deus pode fazer isso sem ao mesmo tempo se contradizer, pois ele escolheu, aí entre aspas ele desescolheu, ele ungiu para o reinado e depois essa unção foi transferida a Davi. E com unção eu não quero dizer um poder sobrenatural, eu quero dizer o ato simbólico e ritualístico de se derramar óleo sobre a cabeça, separando aquela pessoa para um ofício dentro de Israel. E era um ofício de mediação. Nós conhecemos os ofícios de mediação do Antigo Testamento. Todos os reis, todos os sacerdotes e todos os profetas eram ungidos por Deus. E aí você vai ver que não é por acaso que Jesus Cristo no Novo Testamento é o profeta, é o sacerdote e é o rei, pois ele é justamente a lição por trás de todos esses ofícios. Assim sendo, meus irmãos, nós observamos que todas as vezes que nós tínhamos bons profetas, bons reis e bons sacerdotes, nós estamos olhando para a perfeita obra de Cristo na vida da sua igreja e na vida do seu povo. Todos eles apontam, em termos de ensino, em termos de obra, em termos de pessoa, a figura de Jesus. Agora, quando nós temos reis maus, quando nós temos maus profetas, quando nós temos maus sacerdotes, ainda que ungidos pelo Senhor para isso, como nós lidamos com o fato de que às vezes Deus separa pessoas que vão fazer a obra dele de forma ruim? Como é que nós podemos entender o fato de que dentro da galeria dos reis de Israel, a maioria esmagadora deles foi ruim? Uma das coisas interessantes, meus irmãos, é que a Bíblia não nega que foi Deus que fez isso. O versículo 1 deixa muito claro: o Senhor me enviou a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. E a problemática que eu quero discutir com vocês nessa noite tem a ver com essa assertiva. Por que Deus levanta maus governantes? Por que Deus levanta maus profetas? Por que Deus levanta maus sacerdotes às vezes?
Eu digo às vezes, meus irmãos, mas se você observar a história da Bíblia, a grande maioria, como já dito por nós aqui, é constituída de reis maus. É bem verdade que, por causa desse número maior, nós poderíamos até mudar o título do sermão e dizer: por que às vezes Deus escolhe reis bons, profetas bons, sacerdotes bons, e na grande maioria das vezes Ele escolhe governantes ruins? Como a Bíblia trata a soberania de Deus, meus irmãos, em situações assim? Eu digo isso porque eu tenho certeza que quando você olha para o panorama dos candidatos que nós tivemos que escolher no dia de hoje, você tenha votado em alguém por aparentemente ser a melhor opção, mas não é aquela opção. Como a gente dizia no começo dos anos 2000, não é uma Brastemp, assim, mas é aquilo que tem para hoje. Então nós temos que ir lá e escolher dentre os ruins o menos pior. Ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes ao longo desses meses, e até mesmo os que compareceram às urnas, pelo menos os que conversaram comigo, obviamente, disseram: não votei no melhor, porque esse melhor não tem, mas nós tivemos que escolher um que não é tão ruim assim. E isso, meus irmãos, uma vez que a palavra de Deus já nos afirmou, no primeiro texto que nós lemos aqui no culto, de que o coração do rei está nas mãos do Senhor, eu lhes pergunto nessa noite: por que Deus executa os seus planos através de reis maus? Através de maus governantes, e não necessariamente de bons governantes? Por que Deus também pode usar o contraditório, ou seja, aquilo que Ele não aprova, para executar a sua vontade? Talvez uma outra pergunta boa a ser feita é: por que às vezes qual é o propósito de Deus em escolher governantes ruins? Ele não poderia simplesmente eleger um governador bom, separá-lo, ungí-lo, e esse governador daria boas contas, e etc, etc, etc? Então, quais são os elementos que estão por trás desse plano de Deus? E aqui, irmãos, não quero ser especulativo, não quero ser alguém que vai trabalhar com conjecturas, mas nós vamos olhar para o texto sagrado. E o texto vai nos explicar por que, às vezes, Deus separa governantes ruins. Ok? Essa é a problemática que nós vamos trabalhar. Como é um texto narrativo, fica complicado nós o dividirmos, porque ele é um texto que nos apresenta cenas diferentes ao longo da leitura. Então, para nós fica difícil fazer como os textos doutrinários e outros, em que a gente separa por partes. Mas ainda assim eu quero tentar fazer você olhar para todos os cenários dessa história que nós lemos, e ali nós identificamos as razões pelas quais isso acontece, ok? E por que nós dizemos isso? Porque eu tenho certeza que a grande maioria de nós talvez não esteja tão satisfeita assim. Ainda que o seu candidato vença as eleições no primeiro ou no segundo turno, é bem provável que a gente ainda fique com aquele pé atrás e diga: mas será que nós fizemos a melhor opção? Será que era isso que Deus queria de nós? Alguns irmãos aqui da igreja mesmo, antes dos cultos, ao longo desse mês de outubro e no mês passado, várias vezes nós nos cumprimentávamos à porta e as pessoas diziam: pastor, nós estamos esse ano entre a cruz e a espada. Está difícil fazer a escolha. Mas uma escolha precisou ser feita, né, irmãos? Aliás, vocês não acham isso uma coisa interessante? Todos os candidatos são ruins, mas necessariamente um vai ganhar, e nós temos que escolher um. Eu acho que esse elemento também está presente no texto, e eu gostaria que nós pudéssemos olhar então, sem mais delongas, não é? Para as cenas desse texto, a fim de que nós possamos responder essa pergunta: por que Deus executa os seus planos através de governantes maus, através de governantes ruins? Primeira coisa que nós observamos: como, meus irmãos, Saul foi eleito, foi separado rei de Israel. Nós podemos perceber que o reinado de Saul foi um reinado marcado por uma demanda popular. Se você voltar lá para o capítulo 8 de Samuel, desse primeiro livro onde nós estamos, não precisa ir lá para ler, mas é apenas uma informação que eu gostaria de trazer para você. Nós temos ali a informação de que até que Saul fosse o rei, todo o povo era governado por juízes, e esses juízes não tinham mandatos específicos de tempo. Deus levantava um juiz, e às vezes levantava juízas. Uma dessas juízas era Débora, inclusive, e essas juízas e juízes
faziam os trabalhos em Israel de forma a aplicar a lei. O serviço do juiz estava totalmente relacionado com a lei cerimonial, com a lei civil e com a lei moral de Deus. Esses juízes tinham a responsabilidade de julgar os casos de acordo com os termos da lei. Mas existe um momento em que o povo chega para o profeta Samuel, que foi o último dos juízes, e diz: nós queremos um rei. Qual é a motivação, ou qual foi a motivação para que o povo pudesse fazer isso? Se você ler o capítulo 8, versículo 5, o argumento do povo foi assim: Samuel, você já está velho, e os seus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Então, por isso, nós precisamos de um rei. Porque todas as nações ao nosso redor também têm um rei. Nós também queremos. Então perceba, muito embora o argumento seja um argumento de tentativa de se equalizar às outras nações, a grande realidade era a seguinte: o povo, pela sua natureza dura, pelo seu queixo duro, pela sua dura cerviz, estava novamente desafiando não a Israel, mas ele estava desafiando o Deus verdadeiro. Estava desafiando a autoridade do rei de Israel, de fato, que era o Senhor, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, porque era ele que separava os seus juízes. Então o que o povo estava falando com Samuel não era algo relacionado à pureza do povo, não era algo relacionado ao fato de que Samuel não estava mais conseguindo julgar, mas porque o que eles consideravam é que Deus não tinha mais condições de agir sobre Israel por meio dos juízes. Então eles dizem: agora não é Deus mais que vai escolher o rei. Quem vai escolher o rei somos nós. E eu quero lhe dizer a você que essa é uma tendência antecipada da lei. Meus irmãos, não foi por acaso que o povo de Deus tomou essa decisão. Você sabia que lá na lei de Deus, lá em Deuteronômio, você vai encontrar uma parte em que Deus já está falando: quando vocês quiserem ser como as outras nações e quiserem ter um rei, então vocês vão seguir esses e esses parâmetros. E como aqui nós temos que falar e provar, se você for lá para Deuteronômio 17:14, você vai encontrar exatamente essa ordem de Deus. Deuteronômio 17:14 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Aí Deus diz: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim em um dentre eles. Meus irmãos, essa era a recomendação de Deus. O rei que vocês vão escolher precisa ser um rei dentro do território de Israel. Saul foi escolhido dentro do território de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. Mas o que mais nos chama a atenção, meus irmãos, foram os critérios que o povo usou para escolher Saul. A Bíblia descreve Saul como um homem de boa estatura, um homem grande, um homem de feições agradáveis, um homem de bom porte físico e cabelos longos. E para mim, só existe uma razão pela qual a Bíblia descreveu a aparência de Saul. É porque ele era um destaque no meio de um povo que não era característico ter gente bonita dentro. Essa era a realidade. Saul foi escolhido porque ele era o mais bonito dentro de um povo que não era acostumado a ter homens bonitos dentro de si. Se você for olhar quais homens foram descritos na Bíblia por sua boa aparência, você vai ver que Saul é um entre eles, e depois dele Davi, e depois dele mais nenhum. Inclusive, quando os profetas descrevem a face de Cristo, eles descrevem a face de Cristo como uma face feia. Não tinha nada nele que nos agradasse. É a profecia lá de Isaías capítulo 53. E aí eu lhes pergunto, por que esse foi o critério? Por que escolher o homem mais bonito para ser o rei? E aí você vai perceber que isso tudo tem a ver com a tendência que o pecado já começou a construir lá no livro de Gênesis. Por que a mulher comeu do fruto? Porque aquele fruto, de uma hora para outra, lhe pareceu agradável aos olhos.
A ordem era: não coma. Mas a partir de um certo momento, o homem e a mulher começaram a olhar para as coisas que Deus reprova e começaram a achar uma beleza diferente ali. Foi essa coisa específica que levou Saul a ser escolhido como um rei em Israel. Meus irmãos, Deus poderia ter dito: não, isso não é critério, isso não é a melhor opção, não é esse o rumo adequado, eu não vou escolher este rei. Mas não, Samuel unge Saul e ele passa a ser o rei. Estão vendo? Por que Deus fez isso? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite que às vezes o seu povo tome decisões equivocadas e haja de acordo com os padrões próprios e não os seus padrões? Por que Deus faz isso? Bom, a primeira resposta que nós podemos encontrar, meus irmãos, e aqui eu quero olhar para os versículos de 1 a 9 do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, é a seguinte: Deus quer mostrar a diferença entre os seus padrões morais e os padrões morais dos homens. Deus faz isso porque Ele quer mostrar o que Ele pensa a respeito de algo bom, algo belo e algo ruim, e o que o povo pensa ser bom, ser belo e ser ruim. Todas as coisas envolvendo isso, meus irmãos, se resumem no seguinte fato: Deus dá uma ordem: vai até os amalequitas, vai até o rei Amaleque e mata todo mundo, mulher, criança, animal, dizima aquele povo. Por quê? E quando você olha para isso no Antigo Testamento, às vezes você tem a impressão falsa de que no Novo Testamento, o Deus encarnado em Jesus Cristo é um Deus assim de paz, é o Deus que parece o político de campanha, né? Abraçando, dando a mão, beijando a cabecinha das crianças. Agora, quando você vê o Antigo Testamento, parece aquele Deus que está parecendo um touro selvagem, bufando com raiva, e aí nós encaramos essas coisas e a gente não sabe o que dizer. A gente não sabe como explicar. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o fato é: por que Amaleque precisava ser castigado? O versículo 2 nos dá a razão: porque ele se opôs a Israel no caminho. E aí eu queria lembrar você do papel das genealogias de Gênesis. Amaleque era o nome de um dos netos de Esaú. E você vai ver que Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Jacó deu origem ao povo de Israel, com a sua família e com seus filhos. Esaú, seu irmão gêmeo, deu origem a todos os povos inimigos que passaram a caminhar em Canaã. E foi exatamente esse povo, os amalequitas, os descendentes de Amaleque, que quando o povo estava caminhando lá no Egito, no deserto, já passando pelo mar vermelho, foram os que se opuseram a Israel na travessia até o Monte Sinai. Deus deu a eles a ordem de caminhar, e no determinado momento, lá em Êxodo 17, de 8 a 14, os amalequitas se opuseram ao mandamento de Deus. E aí Deus disse: agora é a hora de nós ajustarmos contas. O povo vai chegar sim na terra prometida. Então agora que nós já chegamos, porque esse momento aqui de Samuel é o momento em que o povo já estava estabelecido na terra, agora vocês vão lá e vão acertar as contas. Mas o que aconteceu, meus irmãos? A ordem não foi cumprida. E a ordem não foi cumprida por quê? Porque, primeiro, Saul chegou para uma das etnias que habitava aquela região, que eram os queneus, e disse para eles: vocês saem, porque nós vamos acabar com esses aqui. Agora vocês aí, vocês vão sair. Por que ele fez isso? Percebeu? A ordem é: mata todos. Saul diz: não, vocês não. Vocês queneus, se retirem, fiquem para lá. Outra coisa que aconteceu também. O versículo 8 diz que Agag, o rei, não foi morto, mas foi levado vivo. E além disso, o versículo 9 nos fala assim: Saul e o povo pouparam não só a Agag, mas também o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais mais gordos. Por que eles fizeram isso, meus irmãos? A resposta do versículo 9, no finalzinho, é assim, ó: e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Eu acho que essa é um raciocínio bastante interessante. Eles olharam para Saul e eles pensaram que, já que Saul era bonito, então ele tinha condições de ser o rei. Então eles olharam e utilizaram o mesmo critério. Os animais mais bonitinhos, né? O cordeiro, a ovelha, o boi, isso aí a gente separa. Agora o urubu,
E todo tipo de ave, todo tipo de abutre, todo tipo de animal sujo, esses aí são feios, então esse daí nós vamos destruir. Quem criou esse critério? Foram eles, não foi o Senhor. Então, meus irmãos, é por isso que Deus às vezes coloca governantes ruins no poder. Deus quer mostrar que tudo aquilo que é chamado de vil e desprezível pelos maus não é a mesma coisa do que é vil e desprezível para nós. Para nós, o que vale é a ordem e é a lei. Para os maus, o que vale são os seus próprios princípios. Nós vivemos num mundo onde tudo está sendo relativizado. E isso significa que, daqui a pouco, nós vamos começar a perceber coisas da nossa sociedade que antes nós teríamos toda a liberdade de dizer, nossa, que feio. Mas hoje a regra vai ser, não, isso não é feio. Isso é bonito. Isso é lindo. E você vai ter que gostar disso. Meus irmãos, nós não conseguimos enxergar aonde isso vai parar, a menos que Deus nos dê governantes ruins. Falando em termos nacionais, eu acredito que é isso. Agora, falando em termos eclesiásticos, igreja, quando nós elegemos pessoas, líderes, pela nossa aparência, sabe qual é a primeira coisa que vai mudar? É como o pecado vai aparecer. Qual é a aparência do pecado? Qual é a aparência do mal? Nós vamos começar a ser pessoas que não vão mais saber a diferença entre o certo e o errado, segundo a lei de Deus. E se nós quisermos, de fato, cumprir a lei de Deus, seremos os radicais, seremos os fundamentalistas. Nós não vamos ter condição de aplicar à vida os nossos próprios critérios. Então é por isso que Deus, às vezes, coloca líderes maus, governantes maus no nosso caminho. Porque existe uma diferença entre o que é certo e o que é errado para eles, e o que é certo e o que é errado para nós. Nós só vamos perceber isso, meus irmãos, quando nós estivermos debaixo de um governo injusto. E o que está acontecendo hoje no nosso país? Eu comentei com algumas pessoas, o rumo que essas eleições tomaram foi muito interessante. O que é que definiu as eleições? O voto das pessoas. Foi justamente uma esperança de mudança, não foi? E qual é a mudança que nós queremos para o Brasil? A palavra de ordem é assim: nós queremos menos corrupção. Nós queremos menos aparelhamento do Estado. Nós queremos menos políticos envolvidos com coisa suja. Então o que a gente fez? A gente votou nos políticos com discurso contrário. Discurso. E o problema do discurso contrário é que em momentos assim, na hora de destruir algumas coisas, eles vão dizer, não, mas não é esse o problema. Mas não é essa a situação. Mas não é isso que está errado. Irmãos, esse é o teste que a Bíblia faz comigo e com você também. Nós vamos mostrar qual é o nosso conceito de certo e errado quando chegar a hora de nós nos livrarmos do errado. Aí nós vamos ver o que é vil e desprezível para nós e o que é vil e desprezível pela palavra de Deus. Isso aqui não parece errado, nós dizemos, mas a lei de Deus diz que é. Isso aqui não parece uma coisa que tão difícil, mas a palavra de Deus diz que é. A ordem é assim: vá lá para Amaleque e destrua tudo. Nada sobra. A ordem que a Bíblia nos dá com relação ao nosso pecado também, meus irmãos, é assim: vai lá e destrói tudo. Não deixa sobrar nada. Põe fogo em tudo. Destrói tudo. Mas às vezes a gente olha e diz, mas nem tudo está errado. Não é tudo que nós temos que mudar. E olha como isso é interessante. Às vezes a gente canta algumas músicas que refletem essa perspectiva de certo e errado. Eu vou dar um exemplo para você. Todo mundo aqui conhece aquela música Renova-me, né? Tão linda que nós já cantamos aqui várias vezes. Eu não vou pedir para nós cantarmos aqui, mas o que eu queria é que você lembrasse da letra. Vamos tentar lembrar? Renova-me, Senhor Jesus, porque eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração. Aí como é que diz a segunda parte? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser
mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vocês perceberam como a música não é uma música restrita, mas ela é totalmente abrangente? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. A minha pergunta a você é a seguinte: você pensa realmente assim? É isso que você pensa? É nisso que nós pensamos, meus irmãos? Que tudo precisa ser mudado, que tudo precisa ser transformado? Ou isso é apenas um discurso? É dessa hora que nós vamos perceber. Quando Deus der a ordem de queimar tudo. Quando Deus der a ordem de destruir tudo, para não sobrar nada. A pergunta a ser feita para nós é a seguinte: no papel do rei Saul, nós agiríamos igual? Nós agiríamos parecido? Ou nós agiríamos de maneira totalmente diferente? Nós estamos dispostos a destruir tudo, meus irmãos? Nós estamos dispostos a entrar lá nas trincheiras do pecado e mandar todo mundo para a morte, matar tudo? Porque senão, nós estamos na mesma tendência do povo. Nós estamos na mesma tendência de Saul. Agora, quando Samuel perguntou para Saul por que ele fez isso, sabe qual foi a resposta de Saul? Versículo 24. Ele diz assim: eu pequei, porque eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. E ele dá uma resposta, olha só: porque eu temi o povo. Ou seja, Saul está dizendo assim: eu até queria destruir tudo, mas aí o povo, quando viu lá aqueles boizão, aqueles cordeirão, eles pensaram no churrasco que eles teriam. E eu digo churrasco, irmãos, porque o sacrifício era exatamente um momento de assar carne. Era o holocausto, era um altarzinho de pedras colocado, em que o cordeiro era imolado pelo sacerdote, e o sacerdote preparava aquele cordeiro para ser assado. Daí aquele negócio de aroma suave ao Senhor, era o cheiro da carne que estava queimando. Saul pensou assim: gente, mas nós vamos desperdiçar esse monte de coisa aqui? Nós podemos fazer uma festona para o Senhor, e o povo vai poder comer à vontade. Você percebeu? Não vamos nos preocupar com esse negócio de destruir, não. Vamos fazer festa, gente. Não vamos nos preocupar com essa história de ficar atento, de vigiar. Vamos curtir a vida. Vamos fazer festa. Vamos comer carne assada. É muito melhor. E é nesse sentido que a gente interpreta o que Samuel disse. Obedecer é muito melhor que sacrificar. Porque obedecer, meus irmãos, é o verdadeiro sacrifício. Para obedecer, tem que queimar tudo. Tem que matar tudo. É por isso que é o sacrifício. E essa é uma ideia que, inclusive, o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, também compartilha. Se você observar lá os capítulos finais, principalmente o capítulo 13, você vai ver lá que num determinado momento, o autor aos Hebreus fala assim: nós queremos oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor é sacrifício, irmãos. Perceberam? Foi isso que Samuel quis lembrar Saul. E foi isso que Saul preferiu ignorar. Nós não somos chamados a obedecer a Deus da forma mais confortável. Nós somos chamados a oferecer a Deus tudo aquilo que nós temos e acabar com todas as coisas erradas. Acabar com tudo que desagrada a Deus. Sem essa história de ficar fazendo festa. É por isso que às vezes Deus levanta governantes ruins. Porque os governantes ruins, os líderes ruins, são aqueles que vivem promovendo festa ao Senhor. Eles nunca vão achar nada errado para ser queimado, para ser jogado fora. Mas nós vamos viver sempre nas mil maravilhas. Está tudo certo, está tudo bem. Não precisa fazer nada. Eu espero que nenhum de nós tenha comprado essa ideia na hora de votar. E eu também espero que nenhum de nós esteja comprando essa ideia quando nós escolhemos o lugar onde nós frequentamos, no que diz respeito à casa de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, meus irmãos. Deus quer que a gente sacrifique. Deus quer que a gente o louve fazendo sacrifício. E eu digo isso porque os últimos 3 domingos foram domingos que nós dedicamos na pastoral,
do boletim ao louvor. Tinha um artigo muito bom sobre a cilada do louvor gostoso e atraente, que eu dividi em 3 partes, porque ele é um artigo extenso. Mas uma das coisas mais legais sobre esse artigo, que depois os irmãos podem consultar o boletim passado e ler, é que ele defendeu uma tese que eu achei muito interessante. Louvor não pode e nunca é confortável. Não é. Sabe por que não é? Porque hoje nós cantamos músicas sobre soberania de Deus. Você percebeu isso, né? Se você hoje entrou aqui na casa de Deus feliz e satisfeito, você cantou essa música de um jeito diferente. Mas se você hoje entrou aqui cansado, abatido, preocupado, triste, decepcionado, talvez tenha sido muito difícil para você cantar assim: Tu és tremendo. Mas sabe, ainda que você não esteja no melhor das suas condições, Deus continua sendo tremendo. Amém? Ainda que nós não estejamos vivendo o melhor dos mundos e das expectativas que nós esperávamos para a nossa vida, Deus continua sendo soberano. Amém? Então, quando você vier para a igreja e cantar, engrandecei ao Senhor, isso não é se você estiver alegre no momento. Isso é porque você tem fé no Deus soberano. E o que você vai oferecer para Ele? Um sacrifício. Senhor, está duro de admitir essas coisas ultimamente, mas eu quero oferecer para o Senhor um louvor que é sacrifício. A minha vida diz que eu não preciso cantar isso hoje, porque não é isso que eu estou vivendo, mas eu vou cantar, porque é isso que o Senhor é. Foi o contrário disso que Saul tentou fazer, meus irmãos. Saul tentou pegar a circunstância de destruição e transformou isso numa grande festa. É claro que para essa festa foi ele que selecionou os convidados, né? Mas Deus mostrou para ele que as coisas não são bem assim. Então eu queria deixar exatamente essa primeira lição a você. Deus elege governantes ruins porque Ele quer mostrar que o padrão moral dos maus é diferente do padrão moral dos bons. Para os maus não tem na prática nada errado. Vamos só fazer festa, vamos só pular, vamos só festejar. Agora, se você está do lado da lei de Deus, tem muita coisa a ser consertada na sua vida e na minha. E a segunda pergunta, meus irmãos, o segundo argumento, e esse é mais curto, prometo, é justamente o que aconteceu depois. Samuel teve um embate com Saul. Ele disse assim: você não foi lá para destruir? E isso está exatamente a partir do versículo 12 em diante. Especificamente no 14 que eu estou falando. Samuel diz: você não foi lá para destruir? Então, o que é esse balido de ovelhas que eu estou ouvindo? O que é esse barulho de bicho? Você trouxe esses bichos da onde? Qual foi a resposta de Saul? Versículo 15: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou. O povo poupou. Eu faço esse enfoque: o povo poupou. Meus irmãos, o que Saul estava fazendo aqui? Eu não sei se você percebeu isso, mas a leitura do texto não permite que nós cheguemos à conclusão de que foi o povo. Não foi. Sabe quem que foi? Olha o que diz o versículo 7. Então, feriu Saul os amalequitas. Quem que feriu? Saul. Desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Daí o versículo 8 fala assim: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Aí o versículo 9 fala assim: e Saul e o povo pouparam Agag. Por que você acha que o narrador contou primeiro que Saul poupou e depois ele colocou o povo no meio? Porque Saul era o rei. Porque se ele dissesse pode matar, o povo mataria. Mas como ele não disse isso, logo o povo não fez. Mas quando Saul chega para Samuel e tenta explicar para ele por que ele fez isso, ele diz assim: foi o povo. E onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? A segunda razão, meus irmãos, pela qual nós podemos concluir que Deus usa governantes maus para os seus propósitos, é que Ele quer dar uma lição para nós. A nossa lição é a seguinte: a nossa vontade também é má. A nossa vontade também é enganosa. A nossa vontade não é o melhor argumento para que nós tomemos decisões tão sérias quanto essa. E por quê? Porque se você falar assim: mas aqui a ideia foi de Saul. Sim, mas volta. Quem foi que escolheu Saul como rei?
Não foi o povo? Pois é. Por que Deus permitiu a escolha? Porque esse era o argumento que Deus queria dar para o povo. Tudo isso aqui é culpa de vocês. Tudo isso aqui foi vocês que criaram. Esse rei aqui foi vocês que escolheram. Então é exatamente nisso, meus irmãos, que nós temos a Saul confrontando, ou sendo confrontado por Samuel. É nesse sentido que nós observamos que a nossa vontade não é a melhor coisa a ser feita. Porque quando Saul coloca-se diante de Samuel, ele diz assim: a culpa é dessas pessoas, a culpa não é minha, foram eles, não fui eu. Mas Samuel não dá chance e diz assim: Deus rejeitou você. Então a ideia que nós estamos querendo defender aqui para você é exatamente o que Samuel fez com Saul. Versículo 26 diz assim, que depois que Saul chega para Samuel e diz assim: olha, volta comigo, eu quero que você me ajude a adorar o Senhor, eu quero que você me ajude a contemplar o arrependimento para a minha situação. Samuel diz assim para Saul: eu não tornarei contigo, eu não vou participar disso aí. Saul estava velho, segundo o povo. Saul estava sem condições físicas de julgar o povo, mas uma coisa Samuel era fiel. Então ele chega para Saul dizendo assim: você quer que eu participe disso aí? Não vou participar. E aí eu pergunto a você: por que é tão difícil a gente se opor ao pecado? Por que é tão difícil a gente se opor às condições erradas e desfavoráveis que nós percebemos na nossa sociedade e no nosso país? Porque às vezes, meus irmãos, é só a gente. No meio de todo aquele povo lá, tinha um homem de Deus que era Samuel. E como o próprio Saul estava querendo dar aquele jeitinho, né? Não, mas o povo, gente, o povo não queria matar, então eu também não tive o que fazer, porque o povo não quis matar. Mas o velhinho lá, o velhinho Samuel, pequenininho, fraquinho, segundo o povo, é claro, foi quem tomou a decisão mais forte. Eu não vou participar disso aí. Eu não vou. E nós podemos perceber isso, meus irmãos, até na vida de Cristo, não é? Lembra-se do que aconteceu quando Cristo estava lá, prestes a ser levado nas mãos dos soldados romanos, lá no jardim de Getsêmani? Antes dele ir para lá, Jesus ouviu as palavras mais belas que um ser humano poderia ouvir. Chegou lá o Pedrão e disse para ele assim: Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for, aonde quer que fores, eu vou contigo. Eu não sei você, mas se fosse eu ouvindo isso de alguém, eu ficaria feliz, eu ficaria contente, eu diria: essa pessoa que me ama. Só que Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes que conhece a mim. E ainda Pedro quis teimar com Jesus, gente. Você imagina o Deus encarnado, onipotente, onisciente, falando alguma coisa, e o Pedrão dizendo: não, Jesus, você está errado, Jesus. Pois é. E Pedro disse: olha, Senhor, esses outros aí, eles podem fugir, eles podem se esconder, eles podem ter medo, mas eu vou lá. E Mateus nos conta que quando Jesus estava lá no Getsêmani, tem aquela circunstância de Pedro lá na fogueira, né, vendo Jesus sendo levado. E aí perguntaram para ele: você não estava com Jesus? Ele disse: eu? Não sei nem de quem vocês estão falando. Eu quero dizer para você, por que você acha que Mateus registrou esse episódio? Por quê? Por que Mateus teve que registrar esse momento onde Pedro errou? Ora, porque alguns versículos atrás, Pedro estava sendo o paladino da confiança na frente de Jesus. Aí Mateus quis mostrar: essas coisas não são como parecem, não. Olha só o que o Pedrão foi fazer lá na frente. Da mesma forma, meus irmãos, acontece conosco e aconteceu com Samuel. Samuel adotou uma postura e disse: eu não vou participar disso. Não tem adoração nenhuma ao Senhor, porque esses animais aí deviam estar tudo morto lá. Não vou participar de nada. E eu quero lhe perguntar exatamente isso. Como é que hoje, meus irmãos, nós temos lutado contra todas as tendências erradas do nosso coração? Mas às vezes só estou eu sozinho. Elias também pensava isso.
E aí, quando Deus se revela lá para Elias, ele diz assim: existem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós estamos aqui. Nós somos esses joelhos que não se dobraram a Baal. Nós somos aqueles que não vão se render e dizer: eu não vou participar disso aqui. Nós somos aqueles que vão cantar a música Renova-me pedindo: Senhor, eu vou oferecer o sacrifício que o Senhor merece. Eu vou fazer, porque é isso que a tua lei manda. E aí você vai perceber, o que o governador mau vai fazer? A vontade do povo. Quem aqui quer a escola dominical 9 horas? Isso é uma pergunta séria. Mas vontade do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Aí alguns vão dizer: não, pastor, não, domingo tem que ter 2 cultos, um cedo e um à noite. Ora, não é o dia do Senhor? Mas e se eu... Irmãos, o que vocês acham da gente se reunir só de noite? Boa, pastor. Onde que eu assino? Tá. Voto eletrônico, referendo, né? Plebiscito. Vamos fazer, não vamos fazer? Perceba. Quando você caminha no sentido do que o povo quer, é exatamente nesse extremo que você vai chegar. Daqui a alguns dias, meus irmãos, se for assim, a câmera vai estar lá, eu vou estar aqui e a audiência vai estar vazia. Que todo mundo vai assistir o vídeo depois. Vamos cortar o intermediário, não é assim? Samuel olhou para tudo isso e disse: não, eu não vou participar disso. E é esse testemunho, meus irmãos, que Jesus Cristo sustentou até o último momento, diante de Pôncio Pilatos. E é isso que ele também nos ajuda a crer. Nós temos que manter a nossa posição. E Deus coloca governadores ruins só para a gente perceber o quanto a nossa vontade é amar. Quer eleger alguém segundo o seu coração? Você vai ver o resultado depois. Agora, você quer ser fiel? Você quer agradar a Deus? Você quer cumprir a lei de Deus? Então você sabe que tipo de pessoa você deve seguir. E eu peço que Deus os abençoe. Eu peço que Deus os ajude. Eu peço que Deus nos capacite, meus irmãos, a olharmos essas lições. Se os nossos próximos governantes forem maus, tem uma coisa pelo menos que nós temos que concluir: quem botou eles lá? O Senhor. Para quê? Para ensinar coisas sobre mim. Padrão moral diferente. A vontade de amar. A minha e a dele. Que Deus nos ajude. Que Deus nos faça aprender. E que Deus nos faça fazer aquilo que Samuel, que Jesus Cristo também fizeram. É tudo. Não é só o que a gente acha vil e desprezível. É tudo. Tem que queimar tudo. Tem que jogar tudo fora. Que Deus nos ajude, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.